Olá pessoal, sou Oswaldo Bonganha. Estamos aqui no terceiro episódio do Playcast da Futura Engenharia. Hoje com uma convidada muito especial, uma excelente profissional, uma amiga minha. A gente está falando da Cris Zoca. Oi, Cris, boa tarde. Obrigado por ter vindo, aceito o nosso convite. Boa tarde. Queria que você se apresentasse, falasse um pouco de você, seu nome, o que você faz, seus filhos, seu filho. Enfim, fala um pouquinho de você para nós. Bom, meu nome é Cristina, só que ninguém sabe que eu chamo Cristina. Todo mundo me conhece por Cris Zoca. Eu sou engenheira civil, formada há 22 anos. Tenho mais ou menos 22 anos de experiência já na área que eu exerço. Me formei, então, em 2002. Aqui em Piracicaba mesmo? Aqui em Piracicaba. Fiz pós-graduação em São Carlos. Me especializei em algumas matérias relacionadas ao que eu trabalho hoje. Também leciono, sou professora há 20 anos também. Trabalho no curso técnico, com alunos de 14, 16 anos até 50, 60 anos. E, às vezes, algumas disciplinas nos cursos de graduação. E tenho 43 anos. Muito bem. Muito corajosa falar a idade. As mulheres normalmente não falam. Bom, Cris, todo mundo gosta de você. Sou testemunha viva disso. Porque você, assim, muito fácil de trabalhar, e você é muito sempre dócil, amável, sempre encontra soluções para todos os nossos problemas, né? Explica para mim como eu fiz faculdade de engenharia também. Eu sou formado há 36 anos. E é difícil você ver numa faculdade de engenharia uma mulher engenheira. Como veio essa sua aptidão, essa sua vontade de fazer o curso de engenharia civil? Na verdade, a minha primeira vontade era ser arquiteta. Mas o meu irmão já tinha entrado na engenharia um ano antes, engenharia mecânica. E ele começou a trabalhar na escola, ajudando meus pais a pagar o curso. E o curso de arquitetura, na época mais próxima, era Santa Bárbara, Unimep. Sim. Aí eu fiquei pensando, se era aquilo mesmo. E aí eu falei, acho que eu vou fazer engenharia. Eu gosto de matemática, porque, na verdade, eu não sabia o que eu queria direito. Achava que era arquitetura, mas não sabia. Nunca fiz um teste de aptidão para ter uma certeza. E iniciei a faculdade e acho que foi um tiro certeiro mesmo. Realmente é o que eu gostava. Que gostoso, Acertei. Né? Que gostoso. No meu caso, por exemplo, eu estava comentando na semana passada, no outro episódio, assim, eu sempre, desde pequenininho, gostava de montar, sabe aqueles Legos? Fazia um predinho, fazia uma casinha, desenhava. Então, assim, sempre teve no meu coração um dia me tornar engenheiro, né? E eu sou muito realizado com isso. Você também conseguiu se completar, com 22 anos de carreira, você se sente, por exemplo, uma pessoa realizada profissionalmente? Eu tenho 100% de certeza que sim. Que bom. Na verdade, tudo bem que eu leciono também, mas eu não consigo viver sem a engenharia mais. Na verdade, quem trabalha na engenharia e com projetos, respira projeto todos os dias. Porque qualquer sobra de tempo, a gente está no computador, a gente está fazendo projeto, seja feriado, fim de semana, a gente respira projeto quase o dia inteiro, né? Então, eu acho que se eu parar um dia de trabalhar com o que eu trabalho, eu nem sei o que eu vou fazer. Porque realmente eu consegui acertar na minha escolha. Que bom. E esse, eu sei que você trabalha, o seu escritório é na sua casa, né? Isso. Já estive lá. Você chegou a ter um escritório fora? Já chegou a montar ou não? Nunca foi sua ideia por conta de ser mãe, dona de casa, mulher, empresária? Na verdade, a vontade de ter um espaço fora de casa já aconteceu várias vezes. Mas, assim, eu sei que o tempo para eu lidar com toda a rotina minha do dia não vai ser pior do que é. Sei. Então, eu acho que eu fico home office mesmo. Eu acho que ainda meu filho
adolescente, eu consigo estar junto com ele e exercer minha profissão. Por isso que eu fico em casa mais um tempo. E você consegue dividir isso ou não? Isso vai misturando com seus afazeres lá de casa, com seu filho, com seu marido? Ou você fala assim, não, gente, ó, eu trabalho, sei lá, das 9 a meio-dia e das 3 às 5, por exemplo. Você consegue ter essa disciplina? Na verdade, não é fácil. Eu não consigo falar, ó, vou trabalhar hoje das 8 ao meio-dia. É impossível. Uma, porque o telefone toca o tempo inteiro, né? Obra, clientes ligam para a gente o tempo inteiro. E também, por estar em casa, não tem como a rotina familiar não atrapalhar. Mas eu não tenho hora para trabalhar. Se precisar trabalhar de madrugada, eu trabalho. Se precisar de manhã, de tarde, de noite. Eu não tenho um horário assim, trabalho 8 horas por dia. Eu não tenho isso. Eu nunca sei a hora que eu começo e a hora que eu termino. Sei. Você consegue se encaixar dentro das suas atividades da rotina, Exatamente. Né? Isso não é ruim, porque eu falo por mim, né? Eu tenho um escritório fora e eu fico 15% do meu tempo no escritório fora, trabalhando, e 85% na minha casa. Então, eu chego, sei lá, 6 horas, eu tomo um banho e falo, puxa, eu preciso fazer aquilo, preciso preencher uma planilha, preciso enviar um orçamento, preciso analisar um projeto. E isso mistura um pouquinho a nossa vida pessoal com a nossa vida profissional, né? Como é que você enxerga isso? Não, mistura bastante. Eu já trabalhei fora, já trabalhei em escritórios. Uma boa parte da minha vida eu trabalhei em escritório e depois eu fazia as minhas por fora, né? Meus projetos por fora. Mas o que eu percebi nisso, de estar num escritório e depois trabalhar em casa, que eu queria crescer. E para crescer eu tinha que trabalhar sozinha para eu dar conta das coisas que eu queria. E estar num ambiente, não ser casa, estar num ambiente fora, num escritório, como mãe, é muito difícil. Sim. Você tem que ter um filho na escola o dia inteiro, ou você ter uma pessoa para cuidar dele. Então, eu preferi trabalhar em casa para poder me dedicar a ele. Talvez, num futuro, eu consiga sair de casa, ter o meu escritório. Mas agora, já estou em casa há 11 anos. Então, eu acho que eu estou conseguindo lidar melhor com isso. Eu acho também que a pandemia acabou ensinando muita coisa para a gente, né? Muita coisa ruim, mas muita coisa boa, né? Essa questão de você ficar mais em casa, procurar conciliar mais as suas atividades profissionais com a sua vida pessoal. Naquele momento a gente quase não conseguia sair. Então, assim, foi um aprendizado para todo mundo, né? Sim, eu acho que a época da pandemia foi a época que eu mais trabalhei. Tem gente que fala, mas a família toda em casa o tempo inteiro, mas eu não sei explicar por quê. Eu acho que as pessoas ficaram em casa e resolveram fazer projetos. Sim. E aí foi a época que eu mais trabalhei. Eu consegui, acho que no primeiro ano de pandemia, executar 102 projetos. Num ano. Nossa, 102? A minha faixa é de 70 a 80 por ano, mas na pandemia foi a época que eu mais trabalhei. Mas isso é muito volume, Cris do céu. Dá um projeto a cada 3 dias, mais ou menos. Muito projeto. E como que você dá conta disso? Se é bem organizada, se é bem sistemática com essas coisas? Eu não sei se eu sou muito organizada, porque eu tenho uma dificuldade muito grande de estimar um tempo correto para a execução de um projeto. Porque quando você vê um projeto no papel, estruturalmente você nunca sabe o que vai acontecer. Se a sua primeira modelagem matemática você acerta, se você vai fazer 2, 3, se aquele projeto vai ter revisão. Então, eu acho que a gente vai aprendendo a lidar com o tempo, com a rotina. Eu acho que é um amadurecimento também. É lógico que eu não era assim, recém-formada, Claro. E nem com 10 anos. Eu acho que agora, com 20 anos, eu tô bem agora. E você acha que você está numa fase gostosa profissionalmente, dizendo assim, poxa, eu estou madura, hoje, por exemplo, eu não tenho medo de nenhum tipo de desafio, os projetos... Porque assim, né, o que acontece é que a arquitetura, eu tenho visto que a arquitetura ela tem mudado um pouco o perfil, pelo menos da grande maioria, né, dos projetos que a gente pega. Uma linha mais contemporânea, sem muitos detalhes. Antigamente, lá atrás, há 20 anos atrás, se faziam... Os projetos eram de outra forma, tinham projetos neoclássicos, clássicos. Sim. Hoje já percebe mais aquelas linhas retas. Isso, de uma certa forma, se tornou uma tendência no mercado. Para você, isso não muda nada. Não.
É lógico que eu prefiro trabalhar com os projetos mais modernos, mais linhas retas do que muito detalhes, né? Mas, assim, não muda nada. Mas está aí a dificuldade, porque você pega um projeto e você não consegue saber quantas vezes você fala para um cliente, eu entrego em tal prazo, mas às vezes existem os contratempos no desenvolver de um projeto estrutural, porque um projeto estrutural não depende só da calculista. Sim. Depende da relação compatibilização com o arquiteto. Até o cliente, durante esse processo, às vezes ele quer mudar alguma coisa, aí começa tudo de novo. Às vezes, durante o meu trabalho, e está rolando a aprovação de um projeto, e aí essa aprovação ela não passa e volta. Então, é muito difícil estimar o tempo. Mas, assim, eu acho que agora, com a minha experiência de muitos anos e viver não só projeto, viver obra, que me fez estar melhor. Eu acho que depois de 20 anos, eu acho que eu estou bem. Está numa fase boa. Exato. Eu falo por mim também, né? Porque eu sempre trabalhei em outras empresas e a Futura tem 7 anos. Em setembro agora vai fazer 7 anos. E, assim, me sinto plenamente realizado com isso, porque eu acho que eu estou muito mais maduro e mais seguro para poder tocar essa jornada, sabe? De encarar desafios, porque toda hora tem alguma coisa nova, né? Acho que essa troca que a gente tem, né, com os arquitetos, com os calculistas, com os clientes, com os fornecedores... Cada projeto é um desafio. Exatamente. E isso enriquece muito o nosso trabalho. Eu gosto muito disso, sabe? Dessa troca de energia, de conhecimentos. Vou lá, converso com você, você me dá umas ideias ótimas, às vezes eu dou umas ideias boas para você. Acontece isso também com o Zambon, com o Salvador, com os outros calculistas que normalmente trabalham com a gente, né? Sim. E, assim, eu gosto muito dessa troca de conhecimentos. Acho que ela é muito proveitosa para nós e principalmente para o cliente, né? Na verdade, eu como calculista, é muito importante essa relação que eu tenho com você, com os engenheiros em obra, porque, assim, eu também preciso do feedback de você para saber, Cris, tá legal, não tá, vamos melhorar aqui. Claro. Isso aqui não, o detalhamento disso aqui tá muito difícil, entendimento para a obra, porque não adianta eu fazer somente um projeto bom. Eu tenho que fazer um projeto bom para ser executado em obra. Sim. E lido muitas vezes por pessoas que não têm um conhecimento técnico, né? E que eles têm que entender aquilo, exatamente. Né? Eles têm. Então, a minha linguagem de projeto também tem que estar uma linguagem até que coloquial para a obra. Sim. Eu não posso falar só em termos técnicos. É que nem um médico, né? Ele prescrever, né, uma receita e colocar termos que a gente não consegue ler. Se eu fizer isso para a obra, é até perigoso acontecer alguma um coisa erro. Errada. Exato. Então, eu tenho que me preocupar com isso. Sim. E eu fico feliz porque eu tenho muito feedback disso. Seu projeto é de linguagem fácil. Não tem como eu fazer uma folha, porque eles me pedem para fazer projeto em uma folha. Mas eu falo que não dá. Infelizmente, não dá, mas eles me pedem. Porque eles não gostam daquele monte de folha. Mas, infelizmente, não é possível. Mas eu tenho que me preocupar em que a linguagem do meu projeto também seja de fácil leitura para a obra. E não só para a obra, e para quem também vai fornecer materiais para a obra. Sim. Né? E essa ida e vinda do projeto, né, que você estava comentando. Então, sei lá, normalmente quem procura você é o cliente ou o arquiteto? Normalmente. Na maioria das vezes, o arquiteto é o passo inicial para me indicar. Tá. Porque como ele vai direcionando o cliente nas etapas, aí ele fala, olha, agora, então você precisa arrumar um engenheiro calculista. E aí ele passa alguns nomes. Tá. Né? Muitas vezes, então, eles são... Né, os porta-vozes. Exatamente. Mas muitos... O cliente vem atrás de mim, às vezes até antes de ir atrás de um arquiteto. Já quer conversar comigo. Então, mas se for ver... Ou o engenheiro também, né? Às vezes chega no engenheiro, aí fala... O engenheiro conversando com o cliente fala, olha, agora seu projeto aprovado, vocês vão construir, então precisa de um projeto. Então, na verdade, o engenheiro e o arquiteto têm um papel importante para minha indicação. Tá. Agora, sim, você é um pouquinho mais didático, porque, na verdade, o objetivo nosso aqui do podcast é gerar conteúdo para as pessoas que circulam conosco, Sim. Né? Então, assim, vem um primeiro estudo inicial para você, você vai, lança pilares, faz um estudo preliminar da estrutura, lança a estrutura e devolve para o arquiteto. Antes de você finalizar, você faz essa troca, você devolve, aí ele revisa. Como é que funciona o seu trabalho nesse aspecto? A função do projeto estrutural em si é pegar o projeto arquitetônico, né, e
dimensionar os elementos, né, de acordo com o arquitetônico. Então, eu vou dimensionar vigas, pilares e lajes de acordo com o uso da ocupação. Aí eu faço como se fosse um pré-projeto, um projeto preliminar, né? E eu mando para uma primeira análise do arquiteto. Tá. É importantíssimo a compatibilização de projetos. E assim, vamos ser mais didáticos. O que é a compatibilização, para quem não sabe? Explica aí. Compatibilizar projetos é quando você sobrepõe projetos. Então, a arquiteta pega o meu projeto e joga em cima do desenho dela. Aí ela vai ver aonde eu loquei pilares, alturas de vigas. E por que isso é importante? É importante para que ela veja que, às vezes, a parede que ela dimensionou de uma espessura não é possível, ela tem que engrossar. Que uma porta que ela colocou enorme, às vezes não é possível, porque precisa ter uma viga e aquele vão é muito grande, então ou diminui a porta ou aumenta o pé direito da casa. O trabalho do gesso, é importante também saber as alturas da minha viga. O dimensionamento da escada também é importante. Então, são detalhes que a estrutura manda para a arquitetura para que ela também faça o projeto dela antes de terminar, antes de fazer o projeto executivo. Nenhum dos dois finaliza, até que os dois estejam compatibilizados. Exatamente. Às vezes, a compatibilização são várias, e não só uma. E você, não é o termo sofre, né? Porque quem sofre somos nós lá na obra, né? Mas assim, você chega e fala assim, gente do céu, eu mandei o projeto de volta, não vem nenhuma observação da arquitetura. Será que está tudo realmente certinho ou será que ninguém viu? Você sofre com isso? Isso te incomoda? Muito. E acontece? Acontece, e eu duvido. Falo, não é possível ter sido tão perfeito. Porque às vezes é muito detalhe, né? Se você for ver, é mais fácil dimensionar um prédio do que uma residência. É verdade. É muito mais fácil um prédio, uma indústria, uma escola, um hospital. Não tem muita interferência, né? A casa tem muitos detalhes, né? Então, muitas vezes, eu duvido. Na verdade, não que eu não possa ter acertado de primeira, mas, assim, sempre tem um detalhinho. Aí, quando isso acontece, eu não posso falar para a pessoa, arquiteta, mas você tem certeza? Você não olhou? Eu não posso fazer isso. Sim, é claro. Aí, eu volto a olhar novamente para ver se realmente... Não escapou sempre nada. Passou alguma coisinha, né? Um detalhezinho de uma viga mais baixa para passar um forro. Exatamente. Assim, é uma coisa corriqueira, né? Que a gente se depara com isso, né? Sim. E eu fiz eu convidei, aliás, você não conseguiu ir, eu fiz um ano passado, fiz uma reunião com um arquiteto, um amigo meu, que trabalhou comigo, sobre compatibilização de projetos. Foi um sucesso, foram acho que 20 e poucos arquitetos, e eu percebi ali, lógico que estava a nova geração, né? Os arquitetos de 10, 12, 15 anos de formado. Percebi ali falta de conhecimento realmente da importância disso. Não que eles nunca tenham ouvido falar em compatibilização. Mas assim, talvez eles não deem a importância que isso realmente merece numa compatibilização, para que aquilo que eles criaram seja possível ser executado. Porque o pior dos mundos é chegar na obra e quando a pessoa que está na ponta não tem conhecimento, toma uma decisão errada e compromete o projeto. Compromete para todo mundo. Compromete o projeto, atraso em obra, custo, tudo. Retrabalho. Então, assim, eu acho que nós, com um pouquinho mais de experiência, podemos contribuir para melhorar isso, né? Para que os arquitetos entendam essa importância de fazer e a compatibilização de projetos não é só relacionada ao meu trabalho, e sim com os outros projetos com também, as outras né? interfaces. Hidráulica, elétrica na obra. Paisagismo. Eu tive um projeto há pouco tempo em que, na hora da montagem, da armação das vigas na obra, eles estavam com a caixaria pronta para colocar. O engenheiro me ligou e falou: o vaso sanitário está em cima da sua viga. O que a gente faz com a tubulação? Ai, que beleza. Então, podia ter visto antes? Podia. Foi uma compatibilização errada? Não é que foi errada, passou. É um detalhe. Sim. Aí a gente tem que resolver. É uma correria, é um tempo a mais que vai onerar, mas a gente resolve, porque engenharia resolve tudo, né? Sim, sim. Mas, assim, é importante. Mas é que eu falo que às vezes resolve, mas às vezes quem toma a decisão lá na ponta não tem preparação. Às vezes não é o engenheiro. Exato. Às vezes é o encarregado, o mestre, põe o furo da bacia para cá.
E depois você faz a alvenaria, faz a estrutura, e fala, nossa, mas aqui a bacia está na frente da porta, gente, não pode ser aqui a bacia. E é isso que eu falo, é melhor a gente preparar isso, né, com conhecimento, com antecedência, e entregar um pacote pronto, né, como você falou, fácil para quem está lá na ponta executar sem dificuldades, né? Mas nem sempre isso acontece, né? Na maioria das vezes. Na maioria das vezes. Cris, me diz uma coisa. Você se inspirou em alguém, né, na sua profissão? Você fala assim, poxa, porque, por exemplo, eu tenho alguém que eu me inspirei, que é o Roberto de Souza, que é um cara de São Paulo. Ele fez consultorias nas empresas que eu trabalhei, é um engenheiro excepcional, além de ser uma pessoa maravilhosa. Então, ele sempre foi meu guru. E eu sigo ele até hoje. Ele tem uma empresa de consultoria ainda, está sempre fazendo eventos online, às vezes presencial, e quando sempre posso, eu participo. Você se inspirou em alguém na sua profissão? Então, na verdade, a minha profissão nem sabia que ia ser minha profissão, né? Porque eu consegui um estágio no 4º ano de engenharia, num escritório de cálculo estrutural, muito famoso. E aqui da cidade? Aqui da cidade. E eu, na verdade, fui indicada por um professor, que até agora somos amigos, sou fã dele, Sr. Milton Rontani. Conheço. Foi nosso professor. Foi. E eu falo que, graças a ele, eu tô nessa profissão. Porque como ele me indicou como estagiária para esse escritório... Porque se ele não tivesse me indicado, eu não estaria nesse escritório. Sim. Porque foi por indicação. Não é vaga lá no mural, foi por indicação. Então, ele confiou em mim. Ele falou, tô te indicando, é um grande amigo e gostaria que você fosse conhecer o trabalho. E eu me apaixonei rapidamente pelo que eu estava fazendo. Foi muito rápido. Então, no 4º ano de engenharia, com 20 anos, eu posso dizer que eu comecei a ser um projeto já de calculista. Sim. Com 20 anos, né? Eu me formei com 21 anos. Eu era bem nova. Com 22 anos, eu estava terminando, acho que fazendo a minha formatura. E lá eu fiquei por 10 anos. Então, eu posso dizer que o meu primeiro patrão é a pessoa que eu me espelho até agora. O Sr. Nelson Sato. Ah, o Sato. Foi uma pessoa que me ensinou, posso dizer, acho que tudo que eu sei até hoje. Aliás, ele foi o professor de muita gente, né? Na verdade, não só a ser uma calculista, mas até como me portar profissionalmente diante de alguns problemas. Ele é um ótimo profissional. Trabalhei com ele em alguns projetos já. Então. Só que o escritório dele cresceu muito, né? Trabalha mais em São Paulo. Lá era um trabalho um pouco diferente do que eu faço agora, porque lá a gente só projetava edifícios, né? Isso. De altíssimo padrão. Então, era uma realidade diferente do que eu vivo agora. É que para você trabalhar com estruturas muito grandes, muito complexas, você precisa ter uma equipe. Não é fácil sozinha você dimensionar um prédio inteiro. Você precisa de uma equipe. E depois que eu saí de lá, que eu resolvi tocar a carreira solo, eu vi que para continuar fazendo o que eu fazia, eu precisava montar um escritório, mas eu não queria. Eu queria trabalhar sozinha. Sim. Então, eu fiquei em edificações de menor porte, vamos falar assim. Sim. Faço edifícios? Faço. Mas não faço tão grandes. Vamos falar até uns 8, 10 andares, porque a partir disso, você precisa de um corpo técnico maior. Então, não posso dizer que no futuro não vai acontecer, né? Mas, por enquanto, eu fico nas edificações de menor porte. Então, o Sato foi seu guru. Continua sendo até hoje. Eu encontrei com ele um dia no restaurante, há pouco tempo, acho que um mês atrás. Estava ele, a esposa e o filho. Fazia muito tempo que eu não vi o Sato. Sim. SRTC? Sim. É um escritório formado por amigos de engenharia da época de graduação, que saíram, se juntaram e formaram. Então, cada sigla é o nome de uma pessoa. Mas aí, cada um tomou um rumo e ele acabou ficando sozinho. Ficou sozinho. Legal. Muito bom saber disso. E, Cris, e como você partiu para a carreira pedagógica? Como que foi? Foi uma consequência já da faculdade? Você já saiu de lá e já começou a dar aula? Como é que foi essa transição? Durante a faculdade, para eu poder ajudar meus pais a pagarem a faculdade, eu me espelhei no meu irmão, que já era monitor, né? E acho que meu irmão conseguia quase tirar toda a faculdade dando monitoria, que é, na verdade, uma sala de estudo que os alunos vão e você está lá para ajudar seus amigos, né? Você não é um professor, você está lá porque o professor, ele te elege como um monitor porque você vai bem na disciplina dele. E aí eu falava assim, nossa, eu preciso ser também monitora para ajudar meus pais a pagarem, né?
Porque com 17 anos, eu entrei na faculdade, eu tinha 17. O que é difícil, né? Trabalhar com 17 anos. Sim. E aí eu comecei a me destacar em algumas disciplinas e alguns professores me convidaram para ser monitora. E eu fui monitora durante os 5 anos quase de faculdade em geometria analítica. Nossa, Oswaldinho. Exatamente. Ai, ai, ai. Fiquei trabalhando como monitora em GA. E aí já vem o gosto, né? O de ensinar. Desperta, né? E durante a faculdade, antes da faculdade, eu tenho uma formação de balé clássico. Então, eu já dava aulinhas de balé clássico. Não sabia. Então, eu iniciei o balé clássico com 4 anos. Então, eu já dava aula em academia adolescente, dava aulas em escolinhas. Eu trabalhava em escolinhas infantis. Junto com a aula de dança, eu dava inglês também. Então, eu já ajudava um pouco. E aí, na faculdade também, fui ajudando meus pais a pagar, sendo monitora. E aí, eu me formei. Em 2003, eu fui fazer São Carlos, né? Fui fazer a pós-graduação. Já era casada? Não. Ainda não? Não. E, quando a gente mora com os pais, a gente consegue se aventurar em bastante coisa. Em 2004, abriu o concurso para professor de resistência dos materiais. E o meu sogro era coordenador na época, lá no colégio. E ele falou, por que você não vem prestar? Eu falei, nossa, estou fazendo mestrado, né? Ele falou, não, venha prestar. E eu passei. Meu irmão já lecionava lá também e eu fiquei Marcelo lecionando. já lecionava. Sim, ele já lecionava lá 1 ano e aí eu entrei e nunca mais saí. Porque é um concurso público, né? Sim. Então, enquanto houver sala de aula, para mim, eu tô lá. Mas eu leciono em curso de edificações, mecânica, qualidade. Tenho bastante áreas que eu posso estar dando aula. Sim, que legal. E você pretende continuar? Você não pretende parar tão cedo com isso? Não, eu fiquei esse semestre sem aula, porque a matéria que eu dou nesse semestre não tinha. Os cursos técnicos, com a abertura de muitas faculdades, com um custo muito baixo, muitas pessoas deixaram de procurar um curso técnico e começaram a procurar graduações mais em contas. EAD, né? Exatamente. Então, aconteceu, né, uma diminuição de salas de aula. Sim. É um objetivo completamente diferente, um curso técnico de uma graduação. É como o próprio nome diz, é um curso técnico. Então, a parte de laboratórios é muito forte. Sim. Então, mas assim, diminuiu. Então, tem semestre que eu não tenho aula. Agora, eu retorno agora em agosto com o curso de técnica em mecânica. Sempre presencial daí, né? Sempre presencial e resistência dos materiais. Ah, que bom. Ô, Cris, outra dúvida que eu tenho com relação à sua atividade, né? Quando você pega um projeto, né, para fazer uma primeira análise, como que você pontua, por exemplo, esse custo do seu tempo? Você dimensiona isso de acordo com aquilo que você imagina que vai gastar de tempo para precificar o projeto? Ou não, você já tem uma ideia por metro quadrado de quanto você vai cobrar? Ou você olha para a cara da obra e fala assim, nossa, essa obra tem um terreno acidentado, tem um aclive, tem um declive, vai dar muito arrimo, menos arrimo, a piscina é muito funda, tem borda infinita, não tem borda infinita, todas essas variedades que acontecem. Como é que você precifica isso? O preço de um projeto estrutural, não existe tabela. A gente meio que se enquadra, né, numa pesquisa no mercado, como está saindo. O start inicial é a metragem quadrada arquitetônica do projeto. Então, é o start inicial. Mas eu não posso só avaliar a metragem quadrada. Eu preciso avaliar também tipologia do terreno, saber se é um terreno de aclive, se ele vai ter muitos muros de contenção. Eu analiso a piscina, se é uma piscina convencional. Eu não costumo cobrar cálculo de piscina se ela está incluída numa residência, mas existem vários tipos de piscina. Sim. Então, dependendo da piscina, a metragem quadrada dela também entra no meu quantitativo para especificar o custo final. Aliás, eu acho que o projeto estrutural é muito barato. Relacionado. É muito barato. Na verdade, é o projeto mais barato Não, em toda... é um negócio assim, não dá para acreditar naquilo que os clientes pagam num projeto estrutural, dada a importância e a complexidade dele. Na verdade, a maior responsabilidade numa obra
depois de um engenheiro, né, da obra, é a do calculista. Sem dúvida. Porque, na verdade, nós somos responsáveis pela vida das pessoas que estão lá dentro. Sem dúvida. Um erro nosso é fatal. É. Eu não posso errar. Exatamente. E assim, isso está muito relacionado também com quem vai executar, né? Óbvio, né? Exatamente. Óbvio, porque no momento que você é contratada, você não sabe quem o cliente vai pôr lá. Uhum. Então, seu grau de atenção tem que ser muito maior até, Sim. né? Feliz da gente quando recebe indicação da Cris para fazer uma obra. Que são várias. Pode ter certeza que eu confio em você. Obrigado, são várias. Ô, Cris, e assim, como empresária agora, me diz um pouquinho quais são os seus objetivos para o médio e longo prazo. Você pensa assim, por exemplo, né, eu trabalhei algum tempo no ramo corporativo, então você tinha que montar planejamento estratégico, pensar no crescimento da empresa, pensar nos custos, pensar naquilo que você vai projetar para os próximos 3, 5 anos, enfim, todo aquele processo de empresa. E a sua empresa, você enxerga... Porque assim, você tem uma capacidade de produção, você trabalha sozinha, então, tipo assim, eu consigo fazer 70, 80 projetos por ano, e esse é o meu objetivo e para mim está ótimo. Eu também não quero avançar muito com isso, porque a sua saúde é muito importante, né? Como é que você lida com isso? Eu acho que, vamos falar, por mais ou menos, acho que uns 5 a 7 anos eu pretendo continuar no mesmo ritmo que eu estou agora, né? Nessa média de projetos, na verdade, a gente fala 70, 80, mas pode rolar 60, como pode rolar 100. Então, eu pretendo continuar nesse ritmo ainda. Talvez mais para frente, quando meu filho tiver uma independência, talvez aí abraçar um escritório, Sim. né? E daí estruturar o escritório. Crescer um pouquinho e trabalhar com projetos assim, mais arrojados, em obras de arte. Eu gostaria muito de voltar a fazer edifício, trabalhar com pontes, mas aí eu preciso de uma dedicação maior. Sim. Né? Então, eu acho que, por enquanto, eu vou continuar. Seu filho está com quantos anos? 12. 12. Logo. Por isso que eu falo 5 anos, porque é mais ou menos a época de uma entrada numa universidade, Sim. né? Os meus dois, eu tenho 2 meninos, né? Um tem 31, o outro tem 29. Já são independentes. Sim. E esse é um divisor de águas para nós, realmente, porque até essa idade do seu, leva no inglês, e leva na escola, e leva no futebol, e leva no karatê, e daqui a pouco vai buscar, porque foi numa festa, foi num condomínio. Então, você fica realmente... Tem que se dedicar a isso, né? Não tem como escapar. Agora, por exemplo, hoje, sou eu e a Cris na nossa casa, então a gente tem muito mais liberdade para poder assumir os nossos compromissos, e tanto profissionais como pessoais, não ficar muito preocupado com eles nesse aspecto. Na verdade, eu acho que meu compromisso e meu filho é dividido. Eu tenho que conciliar meu tempo com ele ainda. Sim. Ainda eu tenho, porque o meu esposo trabalha fora de casa e ele também está na área da construção, que é uma loucura. Não tem hora para ir, nem hora para voltar. É a mesma coisa eu. Não tenho hora para começar, nem para terminar. E ele meio que se encaixa no meio com a gente. Sim. E ele vai. Ele dança o samba do crioulo desde doido. Pequenininho. Ele já começou em obra... tipo, proprietário, pedreiro, segurando meu filho para eu poder subir numa laje, conversar, porque ele tinha que ir comigo. Que legal. Então, é acostumado com barulho, com trator, com ritmo. Não, na verdade, ele tem a mesma pegada, né? Porque ele vive o que a gente vive. E com pouca chance de errar, ele vai nessa linha, né? Porque o pai e a mãe, no mesmo segmento, com pouca chance de errar. Exatamente. Tá. Viu, Cris? E assim, como é que você lida com os conflitos com clientes? Não sei se você tem muito contato como os arquitetos têm. Os arquitetos trabalham mais diretamente com os clientes, né? Eu já conversei com as meninas que vieram aqui, assim, cada uma pensa de uma forma, obviamente, mas todas elas já passaram por isso em algum momento, né? De ter um conflito, de ter um problema, de às vezes recusar um trabalho por conta do perfil do cliente, como a gente comentou. Então, assim, como é que você lida com isso? Atrapalha o seu humor, esse tipo de coisa, ou não chega a te atrapalhar? A minha relação com o cliente proprietário é pequena. Porque, na verdade, ele me contrata, ele confia no meu trabalho, eu executo. Ele só aparece se eu atrasar. Sim. Se eu não cumprir o prazo, ele vai estar me ligando, mas eu estou sempre em contato com ele. Ele fica a par dos e-mails, eu mando mensagem. Então, o meu contato com o cliente é muito pequeno.
Então, eu lido muito bem com isso, com o cliente. Eu acho que agora as coisas fluem muito bem. Então, antigamente, talvez por não... não que eu sou perfeita na administração do meu tempo, mas antes era pior, pela falta de experiência. Então, agora eu já falo, ó, menos que 2 meses eu não entrego, menos que 1 mês. Só que é lógico que tem aqueles desafios. Você me entrega semana que vem? Não dá para você soltar pelo menos o muro de divisa? Então, eu aceito esses desafios. Sei. Eu passei domingo, segunda e terça num projeto que eu prometi que eu ia entregar. Então, eu não tive domingo, eu não tive a segunda e nem o feriado. Mas eu entreguei. Então, quando eu me comprometo, eu cumpro. Mas, às vezes, existem intercorrências. E hoje, assim, acontece com frequência comigo, né? Com o Silvano, que trabalha comigo também, da gente acabar se tornando meio que amigo dos clientes, né? Porque você passa uma relação de 12, 15, Sim. às vezes 20 meses junto, todos os dias, falando no WhatsApp toda hora. Então, a gente cria uma relação bacana com os clientes. Eu acho que isso puxa, tem coisa que não tem preço. Vale muito mais aquilo que você está cobrando para fazer aquela casa ou aquele consultório. Essa relação com os clientes, para mim, especialmente, é um negócio muito importante, muito gostoso. Não sei, você não tem muito isso, mas para mim é muito... Alguns clientes... eu não posso dizer que alguns clientes não se tornam amigos, porque alguns se tornam, porque eu já cheguei a fazer 4 casas, às vezes, como eu já tenho cliente que eu tenho mais de 20 casas. Então, não tem como, né? Você cria uma relação, né? Não tem Tenho jeito, cliente que fez 20 casas comigo num condomínio. Então, não tem como não falar que não criou uma relação, né? Sim. Acaba sendo quase parte da família. Mas, assim, as obras em que eles não contratam um engenheiro para executar, eles acabam querendo que eu assuma responsabilidades que eu não posso assumir. Então, eu preciso conversar com o cliente, falar, olha, eu só fiz um projeto, eu estou entregando para a obra e o engenheiro responsável pela obra precisa executar. Eu não posso ficar indo verificar, porque não faz parte do escopo do meu serviço. Então, essa é a hora, talvez, que eu lide mais com os clientes para explicar certas coisas que talvez ele não tenha entendido porque não passaram corretamente para ele, né? Eu não sei, você pode me corrigir. Assim, eu trabalho numa linha mais de médio alto padrão. Nesse segmento, eu acho que os clientes já estão muito conscientes de que precisam ter bons profissionais na ponta, pelo menos para esse público. Tem algumas casas, por exemplo, muito poucas casas eu vejo o empreiteiro executando, Sim. porque são casas, sei lá, o cliente vai investir 1 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 5 milhões, dependendo da casa. E colocar na mão de uma pessoa despreparada é um risco muito alto. Eles já estão avaliando isso, né? Na verdade, eu acho que é uma falta, às vezes, até de orientação, né? E cada pessoa precisa assumir a sua responsabilidade dentro do que está fornecendo. Né? O arquiteto, o engenheiro, a calculista, o pedreiro, cada um com a sua função dentro da obra. E, às vezes, o próprio pedreiro assume uma responsabilidade que não é dele. Sim. Então, eu acho que se tivesse muito bem explicado isso, porque eu acho que a maioria dos clientes sabe, mas eles querem economizar no que eu acho que é mais importante, é você ter uma pessoa na frente da sua obra executando, que seria o engenheiro. Eles querem economizar no que é mais importante na obra. E qual que é o seu papel nisso? Por exemplo, você chega a falar isso com o cliente, toma cuidado que você vai pôr na ponta, porque o negócio, sua casa, você vai fazer Quando eu entrego um projeto, a primeira coisa que eu pergunto, né? Se eu não fui indicada pelo engenheiro que vai executar a obra, né? Às vezes o arquiteto me indica, ou o próprio proprietário me procura, eu falo, quem vai executar a sua obra? Aí eu falo, olha, é importante eu saber, porque o meu projeto, né, é um projeto estrutural, é uma leitura, não é feita simplesmente por qualquer pessoa. E aí eu oriento ele, explico as funções, explico como funciona o meu trabalho, como eu faço um projeto. Eu não preciso ficar indo à obra, eu te forneço um projeto. Mas eu faço, como parte do meu trabalho, visitas à obra. A relação minha com o engenheiro não é só por telefone, é também na presença da obra, estando lá no dia a dia também. Mesmo que isso você nem cobre, às vezes não, você na passa verdade, lá... não cubro. Eu até falo para os clientes, eles falam, você vai na obra?
Eu falei, então, eu vou como engenheira calculista, eu vou estar lá, vou conversar com o engenheiro, vou conversar com o pessoal da obra, se eles têm alguma dúvida no meu projeto. Eu não posso chegar lá e verificar ferragens, verificar etapas se estão sendo corretas. Sim. Então, eu explico isso para ele. Mas, assim, tem que ter paciência, você tem que explicar. Porque, às vezes, nem ele sabe direito como funciona. Eu pego muitos clientes, às vezes, que estão meio perdidos no processo. Então, é um papel, a gente tem que ter paciência, Sim. tem que explicar. Eu vou construir uma obra agora, nos próximos meses, ela está em processo de aprovação, que vai ser uma casa muito grande, no Dama 2, uma casa de 1.200 metros, inteirinha em concreto maciço, não tem uma laje pré-moldada. Eu já fiz uma casa para esse cliente, ele contratou um escritório de arquitetura de São Paulo e um escritório de projetos de Avaré. Certo. Projetos excelentes, super bem detalhados. E aí veio o pacotão, eu passei para os meninos fazerem os quantitativos e tal. E aí fiz uma reunião com o cliente. Fulano, projetos de instalações, você contratou? Não, mas precisa. Para uma casa do porte da sua... Autoportante ainda. Precisa. Porque, assim, tem muita interferência, ar-condicionado. Vai ter que ter um projeto, porque é ar-condicionado central. Então, eu falo que, às vezes, você precisa dar essa orientação para o cliente. Porque só vai melhorar o produto final dele. Só vai evitar um monte de insatisfações, de anomalias construtivas lá no final. Por quê? Porque cada profissional, como você disse, cada um na sua área, fazendo aquilo que sabe fazer, e isso tudo compatibilizado pela arquitetura. Instalação hidráulica, elétrica, ar-condicionado, impermeabilização, irrigação, um monte de coisa que interfere num projeto desse porte, precisa ter. Mas eu acho que é um papel muito nosso orientar o cliente disso, né? Exatamente. É que nem se falou, um projeto nessa metragem tem que ser completo, né, Oswaldo? Você não vai poder quebrar uma parede de concreto. Não, não tem como. Não tem como. Uma parede de alvenaria de vedação, tudo bem. Ok. Ok, mas nessa não. Lajes enormes com grandes vãos. Então, assim, são desafios grandes que o cliente tem que estar sabendo aonde ele vai colocar o dinheiro dele, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Cris, assim, o meu escopo todo foi cumprido como engenheiro. Eu queria agradecer sua presença. Queria desejar sucesso. Obrigada. Queria agradecer tudo que você tem, as indicações que você tem feito. Fiz a casa do seu irmão, foi um prazer para mim. Fiz a casa dos seus amigos, você me indica sempre. Pode ser a coisa mais simples do mundo, a Cris está sempre me ajudando. Então, agradeço demais e queria que você deixasse uma mensagem para a Futura, para o podcast da Futura. Fique à vontade. Na verdade, Oswaldo, você pode ter certeza que eu te indico, porque a nossa relação profissional, ela é uma relação muito forte, né? Eu te respeito, você me respeita e a gente se completa. Sim. Né? A sua opinião é muito importante para mim e eu sei que a minha também é para você. Então, a nossa relação profissional se tornou uma amizade. Verdade. Né? E você pode ter certeza que eu te indico porque eu confio muito em você. Muito obrigado. Obrigado pela presença, Cris. Um beijo, até a próxima. Igualmente.